Você está confundindo impunidade com longanimidade. Não, Deus é longânimo. Não aconteceu nada. Meu filho, não é porque não aconteceu nada que não vai acontecer. A Bíblia diz que vai acontecer na nossa vida ou bênção ou maldição. Mas a bênção ou a maldição, ela vai acontecer de acordo com a semente que eu estou plantando. Que alguma coisa vai acontecer, vai acontecer. Nós estamos aqui, meu Pai. Olha que vitória. Penúltimo dia do propósito. Hoje está completando 51 dias. Que o propósito que nós iniciamos o mês passado, Senhor, ele vai amanhã se encerrar com a sua permissão. E o quanto nós temos para te agradecer, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado pela paz. Obrigado pela saúde. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado por ter te conhecido. Obrigado por ter conhecido e ter encontrado essas portas abertas para nos receber. Obrigado, Pai. Obrigado por esses 51 dias que vamos fechá-lo amanhã. Obrigado por cada pregador, por cada obreiro que apoiou cada culto, cada reunião. Obrigado, meu Pai, por cada mensagem. Ainda que em alguns momentos não era o que muitos gostariam de ouvir, mas o Senhor nos ama tanto, Pai, que como um bom Pai sabe o que a gente precisa ouvir. Obrigado, Deus, por cuidar de nós. Obrigado pela família que nos deu. Todo mundo, Senhor, agora há pouco se levantou da sua cama, porque tem uma cama para dormir, porque tem um teto, tem uma vida digna, tem uma vida cuidada, uma vida abençoada. Mas nós precisamos, Senhor, continuar nos alimentando da palavra, nos enchendo da Tua palavra, atentos com o que está acontecendo. Porque, Senhor, a Tua palavra diz que o mundo jaz do maligno. O diabo sabe que o seu tempo está acabando. E ele está lutando, meu Deus, com muita força e com muita rapidez também, para tentar derrubar pessoas, para tentar roubar pessoas. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda aqui, tem misericórdia de nós. Perdoe os nossos erros, conscientes e inconscientes. Porque a coisa mais fácil que tem é ficar cego, é perder a visão, perder o sentido, perder o juízo, perder o temor, perder o prazer de estar na igreja. Como amanhã nós vamos terminar o propósito, que essa pessoa, ela não aceite, Pai, voltar como alguns, que muitas vezes, em época que nós não temos algum propósito, ela vai vir na Santa Ceia, ou ela vai vir a cada 2 meses. Não, Senhor. Nós precisamos ter uma vida com o Senhor, conheçamos e prossigamos em Te conhecer. Eu quero pedir ao Senhor, abençoa a nossa segunda-feira, abençoa a obra das nossas mãos, abençoa, Senhor, abençoa tudo que nós vamos fazer nessa segunda-feira,
todo o trabalho que nós vamos produzir, vamos realizar. Vá na nossa frente, Senhor. Meu Deus, envia os clientes, as vendas, os contratos, as negociações. Envia, Senhor. Nos capacita, nos favorece, nos abençoa. Hoje é o primeiro dia útil da semana, onde nós oramos, clamamos, invocamos o Teu nome, meu Pai. Nos dá vitória nesse dia. Nos dá vitória nessa semana. Eu profetizo que essa vai ser a melhor segunda-feira da nossa história. Eu profetizo que essa vai ser a melhor segunda-feira da nossa história. Nós não temos outra segunda-feira como essa. Ela é única. Não vai ter outra segunda-feira com a data de hoje. Um dia como hoje. Não haverá. Ele é único, então será a maior, a melhor, porque o Senhor preparou esse dia para as nossas vidas, meu Pai. Então, em nome de Jesus, ajuda a tua igreja. Ajuda o teu povo, ajuda, meu Pai, a não serem roubados, a não permitir que nada, meu Deus, impeça do Senhor poder agir e se manifestar. Vai lá na empresa dela, vai na frente, Senhor, já vai na frente. Antes dela chegar lá, vai na frente. Vai, Senhor, à frente de tudo, da empresa, do trabalho, meu Deus, das atribuições que ela tem para essa segunda-feira, do que ela precisa resolver, do que ela precisa fazer, de tudo, meu Pai. Vá à frente dela e que tudo que ela fizer, eu profetizo que já deu certo. Vai ser uma bênção para a honra e a glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu creio, eu tomo posse, meu Deus, da palavra de sexta-feira, que está chegando para nós montões de bênçãos. Ah, montões de bênçãos. O Senhor vai trazer para as nossas vidas tantas bênçãos, serão bênçãos multiplicadas, que vai nos levar a um patamar, a um nível que nós não chegamos ainda. Obrigado, Deus, eu te amo e te agradeço. Amém? Amém e amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2025. Diga, o Senhor reservou o melhor vinho para o final. Diga comigo, eu beberei deste vinho, porque este ano, diga, este ano, na minha vida, já é o melhor ano, até então, em nome de Jesus. Amém? Sente-se então, por favor. Sente-se, por gentileza. Bom, a palavra é incrível, né? Às vezes a gente fala, Senhor, ainda ontem eu falava, o que está acontecendo? Me ajuda a entender, porque quando uma palavra, ela vem numa sequência como ela está vindo, não é por acaso. Sexta-feira o Senhor falou de Sansão. Ontem, na abertura, o Senhor falou de Sansão. Na verdade, ele mudou a palavra para falar de Sansão. E aí a palavra dessa segunda-feira, distração, o início da tragédia. E nós já pregamos essa palavra, não tem nem muitos dias agora. Só que a distração, ela tornou-se de fato uma das grandes, eu posso dizer, um dos piores problemas, para falar a verdade, dos nossos tempos atuais. Porque muita gente, que esse negócio de tecnologia, sabe,
muita gente está conectada a muita coisa. Tem as suas conexões. Ele está hiper conectado. Estou antenado a tudo que está acontecendo no mundo. E mal ele sabe que quando a Maria disse que ela queria sentar aos pés do Senhor para ouvir a palavra, ali ninguém, a começar pela sua irmã, ela não estava entendendo por que ela tinha feito aquilo. Ela não recebeu aquilo da maneira certa. Tanto que ela questiona o Senhor Jesus e diz, o Senhor não se incomoda? O Senhor não se incomoda? Imagina Jesus se incomodar com alguém parar para ouvir a palavra. O Senhor não se incomoda de saber que a gente está cheio de tarefa. Temos tanta coisa para fazer nessa casa. E a minha irmã para o serviço para sentar nos seus pés para ouvir a palavra. Vamos terminar o serviço. Vamos fazer o que a gente tem para fazer primeiro, depois a gente ouve a palavra. O senhor fica aí, espera aí, aguarda aí, depois a gente conversa, depois a gente ouve. O que a Marta mostrou com aquela atitude? Diga comigo que ela vivia distraída. E o que a gente precisa entender disso? Se você tiver uma distração, você está à beira do abismo. Se existe uma distração na sua vida, escuta aqui, ó, essas palavras não estão vindo por acaso. Isso aqui não é só para quem está com algum problema na área de moralidade, que quer praticar uma traição, que quer praticar a lascívia, porque hoje uma coisa que está muito em alta é a lascívia, para quem não sabe. Está muito em alta. Gente que é capaz de pensar na outra pessoa. É assim, não quero ficar entrando muito, porque está em alta. Por quê? Porque mente vazia. Uma pessoa que está vazia, mas eu estou ouvindo a palavra. Não é porque você está aqui ouvindo a palavra que a palavra está entrando. Você está vazio da palavra. Ah, mas eu conheço a história. Meu filho, você está sendo um arrogante, um petulante. Você está confundindo impunidade com longanimidade. Não, Deus é longânimo. Ó, não aconteceu nada. Meu filho, não é porque não aconteceu nada que não vai acontecer. A Bíblia diz que vai acontecer na nossa vida ou bênção ou maldição. Mas a bênção ou a maldição, ela vai acontecer de acordo com a semente que eu estou plantando. Que alguma coisa vai acontecer, vai acontecer. Então, vamos voltar na passagem, vamos voltar um pouquinho na história de Sansão. Gente, a base do projeto dos Eliaquins, das colunas, foi levantar Deus quando ele deu essa palavra para a bispa. Uma das palavras que ele deu para basear esse projeto foi falar a respeito de Sansão. Um projeto único, um projeto incrível. Não se encontrou alguém na Bíblia tão forte como Sansão. Alguém que sozinho foi capaz de matar 1000 filisteus.
Você já leu a história, a passagem que a Bíblia fala que ele amarrou lá as tochas, lá os assuntos no traseiro das raposas? Ô, gente, raposa não é um bicho fácil de você pegar, não. Como é que ele teve agilidade para pegar, para laçar 300 raposas? Já pegar uma, duas, já não é brincadeira. Ele pegou 300. Então ele não era só forte. Ele tinha uma habilidade, ele tinha uma destreza, ele tinha uma velocidade, ele tinha provavelmente uma presença ali de espírito, uma visão. Ele tinha mais habilidades que a Bíblia provavelmente. Ela não dá os detalhes, porque a história dele é muito curta, né? Para quem julgou Israel por 20 anos, você vê que é curta ainda, na minha visão, mas foi o que o Senhor entendeu que tinha que ser. E ele acabou, porque ele queria se vingar dos filisteus pelo que eles fizeram. Mas é lógico, você trai a Deus. E o que é trair a Deus? O que é trair a Deus? Diga comigo, é escolher de acordo com a minha vontade, sabendo qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Eu já sei. No caso de Sansão, ele sabia. E ele foi lá e escolheu aquilo que não era a vontade de Deus, mas era a sua vontade. Toda vez que você faz primeiro a sua vontade do que a de Deus, é uma traição. Quando você escolhe priorizar, eu vou priorizar agora, eu vou me dedicar, vai acabar os 42 dias, agora eu vou me dedicar mais à minha empresa, mais ao meu trabalho, eu vou me dedicar mais às minhas coisas, mais à minha casa, vou ver ainda como eu vou à igreja, vou buscar a Deus. Você já está deixando claro que vai vir uma tragédia para a tua vida, vai vir um problema. Porque isso tem que ser um estilo de vida, isso tem que ser estabelecido. Nós ouvimos ontem que a igreja de Filadélfia, por que o Senhor garantiu que quando viesse uma terrível tempestade, uma grande prova sobre toda a terra, por que o Senhor garantiu que ia poupar aquele povo? Um povo escravo, um povo pobre, um povo que não tinha influência na área da política. Por quê? Não tinha um poder aquisitivo grande, porque eles guardaram a palavra do Senhor. A força que eles usaram. Sabe quando você olha para uma pessoa e você fala, nossa, ela é boa numa coisa? Ela é boa numa coisa. Parece que ela não dá conta de muitas, mas quando ela foca, ela é excelente. O que a igreja da Filadélfia era excelente? Em guardar a palavra. E se você guarda a palavra, você é excelente em guardar a palavra, Deus não vai poder te ajudar nas outras? Vai ou não vai? Mas aí é o problema de muitos. Ele quer ser bom em tudo. Não, eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu quero chegar, abraçar o mundo, sabe? Eu quero abraçar o mundo e mostrar para o mundo que eu dou conta. Eu dou conta de acudir isso, eu dou conta de acudir aquilo, e eu dou conta de resolver aquilo, e eu dou conta de ver aquilo. Não, porque eu estou antenado, porque eu estou atento. E no final das contas você está distraído e sendo roubado pelo diabo. Quando tudo importa, nada significa. Tudo te importa. Você quer saber de tudo. Você quer arrumar tempo para tudo. Não, fala a verdade para você. Você quer arrumar tempo para tudo. Nas tuas 24 horas, você quer botar tudo de uma vez?
Você quer fazer o seu modo, do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Você não vai respeitar as prioridades. Uma mulher estava falando para mim, bispo, eu peguei um problema para a minha vida e eu precisava pagar uma conta. E aí eu quis fazer um voto com Deus, e aí eu tinha que pagar a conta, eu queria fazer um voto com Deus, eu também queria fazer uma viagem. Oi, peraí, calma, você quer fazer um voto com Deus, você quer pagar a conta, você quer fazer uma viagem. Para onde você acha que uma pessoa, quando ela não tem recurso, ela vai correr? Para o empréstimo. Ah, mas eu posso pegar dinheiro assim, o juro é lá no pé. Você acha que um juro lá no pé não é juro, não vai ser um problema para você amanhã? Ah, batata. Está aqui, não sabe o que fazer e descobriu. Numa dessas, eu vi que eu não dizimei e tal, que eu não sei o quê. Conclusão? Não vem dizimando há muito tempo. Não está conseguindo dizimar. Não sabe explicar como que não conseguiu dizimar e por que parou de dizimar. Bispo, eu não fiz por mal, mas é um mal. Tem na vida dela um mal? Eu não fiz por mal, mas eu tenho um mal. E o mal brinca. Sabe, ontem quando a bispa disse, eu não sei dizer o que aconteceu com Sansão. A Bíblia não conta a história do pai dele. A Bíblia não fala que o pai de Sansão era imoral. A Bíblia não dá detalhes que a mãe dele traiu o pai dele ou alguma coisa dessa natureza aconteceu. A Bíblia fala que quando o anjo aparece para a mãe de Sansão, a esposa de Manoá, ele coloca também para ela que ela também tinha que se separar, tinha que se consagrar. Então aquela geração era uma geração que você há de lembrar que lá em Juízes capítulo 1 e o capítulo 2, a Bíblia relata que eles tinham que depois da morte de Josué, ter seguido o padrão de Josué, de ensinar a palavra, de instruir a palavra. Então, é domingo, 8 horas da noite, 6 horas da tarde, da noite, 4 horas da tarde. Eu posso ficar no tablet ou eu posso ficar na Bíblia? Eu posso ficar agora só em televisão ou ter um momento em família de leitura da palavra? Eu sei que eu estou precisando colocar a parte espiritual da minha vida e da minha casa em ordem. Eu sei que eu comi vários dias aí que eu devia ter feito isso, eu não fiz. E aí eu vou deixar passar uma coisa dessa? Eu sei que o meu tempo com a minha família, ele é curto. Bispo, é que meus filhos já estão grandes. Bispo, meus filhos já casou. Tá, então cuida da sua vida espiritual. Mas não. É um programa que chama atenção, é uma série que chama mais atenção. Alguém vai falar, mas é um problema fazer isso. Diga comigo, se a parte espiritual está em dia, diga comigo, eu tenho certeza. Eu vou dar para você essa palavra, diga, eu tenho certeza que as coisas inúteis, fúteis, que não agregam, que não acrescentam, não vão me atrair. Você não vai ser atraído por elas. Tem certeza. Você vai fazer um bolo, você vai fazer um pão, você vai aprender a fazer alguma coisa, vai andar de bicicleta, vai passear, vai pegar teu cachorro, você vai fazer qualquer outra coisa. Vai dormir.
Mas eu tenho certeza que quando a parte espiritual dela está em dia, está em ordem, ela não vai ter tempo, ela não vai sentir vontade, prazer, porque ela já está abastecida, ela está alimentada. Você não viu que a Marta ficou incomodada com a Maria? Porque quando Jesus chegou naquela casa, elas estavam trabalhando, não estavam, provavelmente? E aí o Senhor foi lá, acredito que elas recebem o Senhor, ó, senta aqui e tal, né? Talvez a própria Marta, ó, enquanto a gente terminar o serviço, a gente, né, ouve a palavra. A Maria, ela não suportou. Sabe quando dá um negócio assim, você assim, que é uma voz, que é algo que fala assim com você, para o que você está fazendo, vai orar, para o que você está fazendo, vai ler a Bíblia, para o que você está fazendo, corre para a igreja, para o que você está fazendo, para, vai buscar a minha presença. Quem já viveu essa experiência? De você, para, assim, para. Quem já viveu? Fala para mim, eu preciso continuar. Você precisa continuar com isso. Porque às vezes você está fazendo uma coisa até muito importante. Uma coisa que talvez você não podia nem parar. Às vezes há momentos assim que você está fazendo uma coisa, meu Deus, eu não posso parar. Eu preciso terminar, eu estou até atrasado, Senhor. Não, para. E aquilo até te incomoda, te deixa até angustiado. Porque Deus está nos chamando, Ele quer essa aproximação. Porque Ele tem informações que nós não temos. Ele sabe o que está aí pela frente e Ele precisa nos preparar. Ele precisa. Ah, mas eu me sinto já preparado. E exatamente, você se sente. Você ainda não está convicto. Porque quando há dentro de você uma convicção de fé, você não vai sair da tenda, você vai ficar na tenda. Você vai correr para a tenda. Quando Sansão, o Espírito de Deus começou a agir por intermédio dele, ele começou a fazer coisas que a Bíblia descreve. A Bíblia fala que ele rasgou um leão como fosse um cabrito. Para mim, cabrito já tem uma certa... O negócio já não deve ser fácil para rasgar. Mas ele disse que a Bíblia descreve que ele pegou um leão novo que veio atacá-lo e ele rasgou aquele leão. Como fosse nada. Então diga comigo, a unção de Deus estava com Sansão. Diga, a força de Deus, a presença de Deus, diga, estava na vida dele. E o ajudava, diga, e o ajudava a fazer o que ninguém conseguia fazer. Sabe quando uma pessoa está numa empresa que ela tem uma ideia que ninguém tem, ela tem uma visão que ninguém tem, ela tem uma destreza que ninguém tem, ela tem uma capacidade que ninguém tem, ela tem uma... Você percebe que, ó, ela tem uma coisa que os outros não têm, é a palavra de sexta-feira. Benjamim recebeu quantas porções? Benjamim, o último filho que Jacó teve, recebeu em relação aos seus irmãos 5 vezes mais. Sabe quando uma pessoa ela está num lugar, ela está se diferenciando. E o que está tornando ela, essa pessoa diferente? É a presença do Senhor. Isso vem de quem? E o que dá a ela esse resultado é a disposição. Diga comigo, a disposição. Ela tem esse resultado por causa da sua disposição. Não é porque ela é a melhor. Não é porque ela é boa.
ela tem uma disposição que outras pessoas, até mais preparadas que ela, não têm para as coisas espirituais. Ela não tem. O que aconteceu com Sansão? É como que está aqui. Há muito tempo que eu não assisto esses filmes, mas tem aqueles filmes lá de como é que fala lá, de Homem de Ferro, aqueles, sabe aqueles filmes assim, que o cara tá lá, de repente recebe a armadura lá e agora ele atua como Homem de Ferro, não é assim? O negócio já não tá tudo prontinho já, tudo encaixadinho, tudo bonitinho, certinho, o cara não precisa fazer nada, o negócio já entra nele ali, tudo montadinho, certinho, levanta, vai, faz o que ele tem que fazer, não é assim que aparece no filme? Sansão. Ele foi gerado com uma promessa, ele foi gerado com uma palavra, ele foi gerado com um propósito, ele recebeu desde o ventre de sua mãe algo que Deus ele quis que ele recebesse, mas diga comigo, Sansão não deu manutenção. Sansão não deu manutenção ao que ele tinha recebido. Você vai lá, você compra qualquer coisa, você arruma qualquer coisa, a gente tem que dar manutenção. Uma igreja dessa precisa de manutenção. E a nossa vida espiritual? E a nossa relação com Deus? Sabe quando você recebe uma coisa? Ó, recebi, tá aqui. Buf. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que dar manutenção. Você percebe que o nosso ministério tem essa visão? Manutenção faz o jejum da manutenção dos projetos de conquista. Um trabalho social, vai lá e faz a manutenção. Aí a igreja tem a manutenção. Os cultos, que agora acabando os 52 dias, os cultos vão acabar? Não, a igreja vai fechar agora, vai ficar um mês de férias. Não, os cultos vão continuar. Quarta-feira mesmo vai ter os 9 cultos normais. Quem tem o propósito do cultivo familiar vai continuar buscando. Por que ele vai continuar? É igual o carro dele. Apareceu lá que já está na hora de abastecer. Se ele não parar no posto de gasolina, uma hora ele vai deixar ele na mão. Foi o que aconteceu com Sansão. E está acontecendo com gente assim. Não é porque você vem à igreja que você está realmente dando manutenção. Qual é a prova que eu estou dando manutenção à minha vida espiritual? É a capacidade de ouvir a palavra e praticar. Eu venho recarregar as minhas baterias no culto. Eu venho ouvir a palavra aqui para fazer o quê? Para fazer o quê? Eu vou no mercado, compro, faço aquela compra gigantesca. E deixo no armário e não faço mais nada? Não, eu preciso cozinhar, eu preciso preparar, eu preciso, que aquilo vire a refeição, se transforme no resultado daquilo que eu estou precisando comer. Mas é aí que está o problema, com casca ou sem casca. Porque tem gente que é exatamente isso. Ele não quer se esforçar, ele não quer se sacrificar, ele não quer vigiar, ele não quer mudar, ele não quer aprender, ele não quer cortar na carne, ele não quer fazer o que é preciso, ele não quer dar a manutenção necessária. E aí ele está lá perguntando, por que deu errado na vida de Sansão? Por que a história de Sansão começa tão linda e termina tão mal? Por que eu tinha tudo para ter uma história linda, maravilhosa? Por que algumas pessoas começaram tão bem? A gente até gostava dessas pessoas e de repente, a hora que você ouve, você fala, nossa, meu Deus,
Eu não queria que fosse assim. Então, por quê? Porque elas não deram o quê? Ele é gerado, o Espírito começa a agir na vida dele, as coisas começam a fluir, aí lá vai ele em busca de uma mulher filisteia. Aí é essa que eu quero, é essa. Ó, vamos lá. Direto, eu falei isso já ontem, eu estou falando isso em cada reunião que eu tenho feito, eu vou continuar batendo se o senhor me permitir. Você tem consultado a Deus em tudo que você vai fazer? Eu disse em, de novo, eu disse em, ou você está deixando passar alguma área da tua vida? Você tem consultado, isso já é uma prática, é um estilo de vida, é uma regra, é uma lei. Tua família chega e fala, ó, nós vamos fazer isso aqui. Não, vamos orar. Vamos buscar a direção de Deus. Não, nós vamos comprar isso aqui. Não, vamos orar. Espera aí. Vontade a gente tem. Querer a gente quer. Está dentro do meu plano, do meu projeto. É o momento, Senhor. É a hora, Senhor. Como é, Senhor? Sabe por quê? Quando a gente... É igual aquele gato escaldado. Quando o gato tomou muito banho de água fria, ele não quer mais tomar. Ele quer fugir. Agora ele quer, tiver que tomar um banho, eu quero tomar um banho de água quentinha, não água fria. Sabe, aquela coisa bem preparada, organizada. Eu também não quero ficar sujo, mas eu quero que seja aguinha quentinha, organizadinha lá no pet, tudo bonitinho, certinho. Tá entendendo ou não? Não é igual aquela vizinha que vem e joga água no gato com aquela água fria e ele está lá toda vez tomando. Não, eu não quero mais passar por as mesmas coisas. Eu não quero mais viver as mesmas perdas. Eu não quero mais as mesmas frustrações. Eu não quero chegar a um ponto porque o Sansão perdeu os 2 olhos. E perder os 2 olhos é perder o que na vida espiritual? A visão. Quantas vezes você já ficou cego? Não, fala a verdade. Quantas vezes você perdeu o juízo? Quantas vezes você trocou os pés pelas mãos? Quantas vezes você se precipitou? Quantas vezes você tinha certeza que Deus estava numa coisa e Deus não estava? Bom, uma certeza sua, não na de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente quer cair nessas situações de novo? Então o que a gente precisa dar? A gente precisa dar manutenção à nossa vida espiritual. A gente precisa ver se realmente nós estamos cuidando direito da nossa vida espiritual. Eu adotei uma regra na minha vida, o que sair do altar, e isso é uma coisa que eu tenho batido muito em casa, tenho falado com os obreiros, conforme a gente vai lidando com situações e ajudando nesse sentido. O que saiu do altar? Ah, saiu do altar que é para eu fazer o inventário dos meus pensamentos. Quem fez o inventário dos pensamentos? Saiu do altar ontem dizendo que é para eu ler a história de Sansão. Volta lá e medita na história de Sansão. É uma história curta, mas importante. Quem de ontem para hoje já leu a história de Sansão? Está vendo? Eu não vou mais cair nesses mesmos erros bobos, infantis, tolos. Que sai uma palavra do altar e eu não estou fazendo. Se eu não matar essas raposinhas, se eu não fechar a porta para as raposinhas, se eu não levar a sério a palavra que está saindo do altar, eu estou enxugando gelo, eu estou perdendo a minha vida. Eu estou patinando, eu estou dando murro em ponta de faca, e isso não é para mostrar para ninguém. E isso é uma coisa que quem tem que receber, em primeiro lugar, é a minha vida e a minha família.
Ainda tinha uma hora que a minha filha virou para mim e falou: pai, chega, pelo amor de Deus, o senhor está lendo muito. Eu falei: não, vamos ler até o fim a história de Sansão. Foi dito para nós vamos ler, nós vamos saber o que a palavra fala. Tem mais detalhes aqui que não foi falado no altar. E tinha mesmo. Porque dali você já vai pegando a própria família. Ó, eu estou lembrando de um caso aqui, ó, aconteceu tal coisa assim aquele dia. Por que você agiu assim? Por que você fez assim? Ó, você está vendo o que Sansão fez aqui? Não é o que agrada a Deus, não é o que Deus quer de nós, não é o que Deus espera de nós, não é o que Deus, Ele orientou para nós fazermos. O que eu estou fazendo? Eu estou dando manutenção à minha casa, eu estou cuidando da minha vida espiritual e da minha família. Mas qual que é o problema que muitas pessoas estão tendo na vida? Elas estão ouvindo, mas não estão praticando. Você vai sair desses 52 dias de que maneira? Você vai sair dos 52 dias de que forma a partir de agora? Será que você realmente vai sair dos 52 dias se comprometendo mesmo com a sua vida espiritual? Ou você vai continuar fazendo como você fez das outras vezes? Porque eu te pergunto de novo, Sansão perdeu os 2 olhos? Perdeu. E por que ele chegou ao ponto de perder os 2 olhos? Porque Sansão, ele foi rejeitando, passando por cima de todos os alertas, de todas as... Ou seja, ele negociou os seus princípios. Ainda até anotei uma coisa aqui, na palavra de hoje, que eu julgo que é muito importante e que não pode se deixar passar, dentro dessa mensagem que o Senhor nos deu. Sansão não perdeu sua força quando foi preso, mas quando permitiu que seus princípios fossem negociados. Nossa luta, portanto, é contra ciladas sutis que nos afastam da presença de Deus. Quais têm sido as ciladas? Mas são ciladas sutis. Uma mentirinha, uma imprecisão, uma dedução, uma história mal contada, uma coisa que eu sei que eu não podia fazer e eu acabei fazendo e eu ocultei. É contra ciladas sutis que nos afastam da presença de Deus. Diga comigo, cair nessas ciladas. Diga comigo, me afasta da presença de Deus. Ó, ser um nazireu nos dias atuais significa resistir à sedução do mundo. Você sabe qual é a sua inclinação. Você sabe qual área mexe mais com você. Uns é mais dinheiro, outros é mais vida sentimental, outros é outra coisa. Observe que a distração pode levar à queda mesmo daqueles que possuem grande força. Sansão tinha uma grande força. Ele tinha uma força que é difícil encontrar alguém na Bíblia que tinha a força dele. Mas foi a grande força dele que o impediu de cair? Ela pôde evitar? Ah, mas eu fiz faculdade, eu fiz MBA, eu fiz intercâmbio, eu tenho essas conexões, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho outro. Filho, você dá manutenção na sua vida espiritual todos os dias? Você cuida direitinho do que você pensa? Você está muito ligado, muito atento ao que você pensa? Ou não? Sansão, um homem dotado de uma força sobrenatural, era invencível em combate direto contra os filisteus. Mas, diga comigo, todavia, sua vulnerabilidade não estava na falta de vigor físico,
mas em sua tendência, diga comigo, de se desviar do propósito de Deus por impulsos passionais. Então ele tinha uma tendência. É que eu tenho TDAH. É que eu tenho, sabe, tem uma hora do dia, um momento do dia, tem um dia da semana, não tem hora, não tem dia, e você tem TDAH, meu filho, vamos orar aqui, nós vamos fazer um trabalho com você que você vai ser liberto desse mal. Não, mas deixa eu contar aqui a minha história, isso, você é bom para contar a história. Agora vamos ser bons para ouvir a palavra e fazer o que a palavra está mandando a gente fazer. Não, bispo, mas o senhor não está entendendo, meu caso é diferente. Exatamente, por isso que nós vamos tratar de maneira diferente, como diz a palavra. Porque viver a palavra não quer dizer que todo mundo que ouve a palavra está vivendo ela. Nós vamos fazer exatamente diferente. Nós não vamos fazer mais como nós estávamos fazendo antes. Abraão, quando é que ele se tornou o amigo de Deus, o pai na fé, o homem que leva até hoje o título daquele que gerou Israel? Diga comigo, ele ouvia e ele era rápido para obedecer. Falou? Já estou dentro. Falou? Já estou fazendo. Falou? Já estou saindo. Já estou executando. Já o dia não amanheceu ainda. Já estou com o pé na estrada já. Rápido para obedecer. E Sansão era rápido para obedecer? Ixi, ele ia querer saber o que agradava a ele, o que era agradável aos olhos dele, a carne dele. Não, Sansão não se importou, Sansão rejeitou, ele passou por cima de tudo que ele sabia. Ele brincava com o poder de Deus, ele brincava com esse negócio. Não, eu sou de Deus. Se eu falar assim pro diabo, ele sai. Se eu falar assim, ele sai, eu estou em poder, eu sou de Deus, entendeu? Subestima o mundo espiritual, brinca com o mundo espiritual. Pense que nessa vida que você está vivendo, você pode seguir e vai ser tudo bem. Eu nunca me esqueço uma coisa, uma vez, a bispa disse assim, filhos, para quem Deus deu muito, 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 se nós fracassarmos, se nós falharmos, se nós cairmos, é difícil nós sobrevivermos. Você entendeu o que eu falei ou não? Porque a quem muito é dado, muito vai ser o quê? A gente não pode. Por isso que a gente precisa da humildade, do arrependimento. O arrependimento é a única coisa que pode nos salvar. Fala para mim, qual foi o momento que Sansão errou, que ele se arrependeu? Qual foi o momento que Sansão errou e ele foi lá e levantou um altar para pedir perdão a Deus, para se refazer? Qual foi o momento? Fala para mim, qual foi o momento que ele pediu a presença do Espírito na vida dele de volta? Quando ele já estava sem os olhos. Foi a única vez que ele realmente invocou a Deus com a força da vida dele. Em nenhum momento a Bíblia descreve que Sansão... Qual foi a passagem que você leu ali que Sansão orou? Talvez aquele momento que ele estava com sede, ele queria beber água. Mas qual foi o momento? Você vê ele se retirando para orar. Ele dependendo realmente de Deus. Ele já não se importava, já não se preocupava. Ele vai sair de carro, ele não clama o sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Eu estou saindo de carro aqui agora, Senhor, eu vou para o meu trabalho, eu vou fazer isso aqui, eu vou pegar a estrada, eu vou fazer tal coisa, Senhor, vai na minha frente, me abençoa, seja comigo, me livra disso, me livra daquilo. Não, ele não faz. A oração de Jabes, ele nem faz mais.
Abençoa-me, Senhor, me livra de dores, me guarda desses males. Ele não faz mais. Por quê? Porque ele já acha que, bom, mas eu estou na igreja, estou fazendo propósito, já estou o quê, meu filho? Ei, a cooperação é nossa, a participação é nossa. Ontem nós ouvimos que para todas as promessas existe um sim. Mas aí entra a participação da igreja com o quê? Com o amém. Amém. Quando você fala amém, o que você está fazendo? Você está participando, você está dizendo, eu acredito que assim será na minha vida, assim seja feito conforme essa palavra que foi liberada. Você está participando, você está contribuindo para aquilo acontecer. Mas quando você fica aí no culto calado, dormindo, olhando para celular, olhando para lá, para cá, distraído, você não está participando do culto coisa nenhuma. Você não está se enchendo da palavra como deveria. O que vai acontecer? Você vai sair do culto do mesmo jeito, a palavra não vai ter mudado nada. Você vai falar, eu fui lá no culto e nada mudou. É lógico que não mudou. Por quê? Porque a pessoa não está fazendo a parte dela. Então eu te convido a ficar em pé, pegar teu encarte do propósito, coloca ele no seu coração. Eu quero que você dê a você agora, com os olhos fechados, fala a verdade para você, nessa manhã. Sansão teve várias distrações, mas nada foi comparado à distração chamada Dalila. Ela foi a que mais agradou a ele. Fala a verdade para você. Qual está sendo a sua distração? Você está perdendo tempo com o quê? Aonde e o que está fazendo? O que está impedindo de você dar manutenção na sua vida espiritual? Em cuidar da maneira certa e correta da sua vida espiritual. Para onde a tua mente vai? É o exemplo que eu dei. Quantas vezes você já perdeu o juízo? Você lembra como você perdeu o juízo? Perdeu a visão? Você lembra quando você perdeu a capacidade de ver, de enxergar? Quando foi que você se enfraqueceu? Quando foi que você desanimou? As distrações apresentam-se à primeira vista como algo sedutor e inofensivo. Às vezes a gente acha que aquela perda de tempo com celular, com televisão, com coisa... Alguém vai falar, bispo, eu não posso, filho. Eu estou dizendo, é inofensivo. Tem coisas que não é pecado, mas não deixa de ser uma distração. E você sabe o que isso gera? O título da mensagem você já ouviu, distração. O início da tragédia. O que aconteceu com Sansão foi uma tragédia. A história de Sansão não era para ter sido daquela forma. Ei, Deus não quer que você fracasse. Deus não quer que eu fracasse. É uma tragédia a gente fracassar. É uma tragédia nós vivermos essa vida e nós não vencermos. É uma tragédia. Deus está esperando muito de mim, de você. Deus nos deu muitas palavras e mensagens para que você não venha fracassar. Deus tinha algo muito grande com Sansão.
não era para ele ter se perdido da maneira que ele se perdeu. Ei, por favor, traz à tona agora. Traz à luz. Qual foi o momento que você perdeu a visão? Que você se precipitou? Que você abriu brechas para o mal? Qual foi o momento que você trocou os pés pelas mãos? Senhor, me ajuda. Sansão não deu manutenção à vida espiritual dele. Ele não cuidou como ele tinha que ter cuidado. Ele foi gerado para algo muito grande. Senhor, eu fui gerado para algo muito grande. E eu preciso continuar guardando a Tua palavra no fundo do meu coração. Quando a palavra vem do altar, eu não posso tratar uma palavra que está vindo do altar e virar e falar: mas eu já conheço a história, mas eu já sei o que está escrito, mas eu não preciso fazer exatamente o que está sendo falado. Eu vou fazer daqui para frente. Você vai colocar isso no teu coração. O que vier do altar a partir de agora você vai começar a fazer. Mas eu acho que é desnecessário. Não fala isso, não faça isso. Não, mas eu acho que não precisa. Se a palavra falou, volte a ler. Faça o inventário. Tem gente aqui que não fez o inventário dos pensamentos. Meu filho, como é que você vai saber o que você tem que combater? Se você não faz um inventário completo do que acontece com você. E eu estou falando isso para o seu bem, eu não estou falando para o seu mal. Eu estou falando isso para te ajudar. Porque você quer sair daqui agora e trabalhar, e você quer um dia incrível, uma semana incrível. Eu poderia aqui agora e começar a usar as palavras. Vai ser o melhor dia da sua vida, você vai arrebentar, você vai viver isso, você vai viver aquilo. Esses problemas vão se dobrar diante de você, o impossível vai se dobrar diante de você, montões de bênçãos. Sim, nós temos que declarar. Mas não adianta, a gente faz uma parte, não está fazendo o que o Senhor está querendo de nós. Ei, a palavra não está vindo por acaso. A palavra não está vindo por acaso. Meu Deus, você está entendendo que a palavra está vindo nos últimos dias, dos 52 dias. Deus está vendo coisas que a gente não está vendo. Deus tem informações que a gente não está tendo. Eu não sei. Ontem, na hora do culto, eu virava para o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por que o Senhor mudou a palavra? Senhor, por que o Senhor está mandando? Que eu preciso discernir o momento. Eu preciso discernir, Senhor, o que aconteceu comigo? Teve alguma distração? Teve alguma coisa que aconteceu? Me traga à tona. Eu não prestei atenção, eu não vi o que é, Senhor. Me ajuda a ver, porque meu Pai, eu sei que uma falha, algo pode me fazer perder tudo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. O Senhor nos deu a chave, Ele quer te dar a chave, Ele quer abrir as portas, Ele quer que você se transforme numa coluna. Mas nós só teremos autoridade se tivermos intimidade e santidade. Ó Deus de Israel, Senhor, eu trouxe a sua palavra, Pai. Agora é com o Senhor. Eu não sei o que acontece com cada um. O Senhor, meu Deus, tem informações que nós não temos. O Senhor sabe melhor, Pai, do que nós. O Senhor sabe por quê. Se é uma forma do Senhor aumentar o nosso temor, aumentar nosso nível de atenção, de zelo, de cuidado, de nos alertar sobre a manutenção que nós temos que dar à nossa vida espiritual. Nós vamos terminar os 52 dias amanhã, Pai, com a sua permissão. E o Senhor vem e nos traz a mensagem do Sansão. Aí a palavra de segunda-feira, quando o faraó
viu o interesse do povo de querer sair do Egito, e Moisés querendo tirar o povo lá do Egito, ele aumentou a carga de trabalho. Talvez, Senhor, tem faraós aí que vai querer aumentar a carga dela de trabalho. Talvez tem faraós aí que vai querer fazer ela não ter tempo para buscar a Deus, por causa de um estudo, por causa do trabalho, por causa de uma rotina que vai vir aí talvez até mais puxada. Eu não sei, Senhor, eu não sei. Mas alguma coisa o Senhor está alertando. Alguém em relação à sua vida sentimental, que não podia talvez ter se envolvido com uma pessoa que se envolveu, não podia, devia ter consultado a Deus, devia ter pedido direção de Deus, devia ter aguardado o santo matrimônio. Se Deus tinha isso com ela, ela devia ter vigiado mais, ela devia ter se atentado mais. O problema de Sansão não era a força física, mas era a falta da força emocional. Ele era vencido nas emoções. Havia uma carência muito grande. Havia, Senhor, um homem com uma inclinação voltada para mulheres, que ele mostrava que ele era um homem que ele não valorizava o que ele tinha, porque ele acabava pegando mulheres que não tinham valor, que não tinham princípios. Mulheres que não eram, meu pai, israelitas. Ele buscava mulheres, meu Deus, estrangeiras, mulheres que a tua palavra condena, meu pai. Ele queria que o Senhor não tinha com ele, era um padrão que ele tinha, era uma mentalidade que ele tinha, era uma visão, talvez o tipo de negociação, o tipo de cliente, o tipo, meu pai, meu Deus, de negociações, a maneira de conduzir, a maneira de lidar, a maneira de tratar, a maneira de vender, a maneira, meu pai, meu Deus, de fazer, talvez ela não agrada ao Senhor. Ela não está dentro do teu padrão, não está dentro do teu querer, não está dentro da tua vontade. Está errado. O Senhor está falando, está errado. Tem injustiça. Tem algo que não está me agradando, não está certo. Não está dentro do que eu quero. Às vezes você prioriza mais essas coisas, você acaba pegando guerras que não são suas, você se envolve com aquilo que você não precisa se envolver, você se mete naquilo que não era para você se envolver, e aí você pega uma carga para a tua vida, pega uma guerra, pega um problema que você não precisava pegar. Oh meu Deus, o que o Senhor está falando aqui conosco, Pai? O que o Senhor está nos alertando, Jesus? Do que o Senhor quer nos salvar? Coloca a mão nos seus olhos, fala para Deus, Senhor, se tem uma ponta, um pingo, se tem alguma, Senhor, cegueira aqui em mim, abre meus olhos, vai, coloca, meu Pai, coloca luz nas minhas trevas, coloca luz nas minhas trevas. Se eu estou a ponto de ficar cego, se eu estou a ponto de perder o juízo, se eu estou a ponto de me precipitar, se eu estou a ponto de fazer uma bobagem, se eu estou a ponto de fazer uma besteira, se eu estou a ponto, meu Pai, meu Deus, de cair num buraco, se eu estou a ponto, meu Pai, de cair numa distração, que é o início de uma tragédia, me guarda, me livra, me protege, meu Deus, não me deixa me sabotar, não me deixa, Senhor, prejudicar a minha própria vida, arruinar a minha própria vida, não me deixa, Senhor. Pede para Deus, não me deixa, Senhor. Me livra de mim mesmo, me guarda de mim mesmo, me protege, Senhor, me defende. Mas não me deixa, Pai. Não me deixa, Senhor. Não me deixa, Pai. O Espírito do Senhor deixou Sansão. Porque ele deixou o Senhor, ele deixou de obedecer. Ele deixou. E ele foi fazendo ao modo dele, ainda a presença estava lá. Ele foi fazendo ao modo dele, a presença do Espírito estava lá. Mas chegou um dia que a presença não pôde mais ficar. Eu consagro o teu encarte do propósito dos 52 dias. E eu quero declarar, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a tua empresa, abençoe o teu trabalho, abençoe a obra das tuas mãos, te dê uma sabedoria que você ainda não teve.
um discernimento, uma capacidade de ver, de entender, que você sofra um batismo de consciência. Que volte a tua consciência. Senhor, traz de volta a consciência. Traz de volta a consciência. Traz de volta o temor. Traz de volta, meu Deus, aquele nível de vigilância. Olhai, vigiai e orai sem cessar. Talvez ela precisa voltar a orar mais. Talvez ela precisa voltar a vigiar mais. Talvez ela precisa voltar. Ó meu Pai, eu não sei, Senhor, o que o Senhor está falando, com quem que o Senhor está falando, o que o Senhor está falando, mas eu sei que é uma palavra que nos causa muito temor, meu Pai, e eu te peço em nome de Jesus, que ela não troque, meu Deus, o Senhor por qualquer coisa, que ela não faça como Geazi que correu atrás de alguma coisa, que ela segure firme o que o Senhor deu a ela. Porque se ela mantiver a palavra guardada no coração dela, Jesus, meu Deus, ela vai ser poupada, ela vai ser preservada, ela vai ser guardada do dia mau. Senhor, o propósito vai terminar. Eu quero que, para terminar, com a mão no teu coração, fala para Deus que você se compromete em fazer a manutenção na sua vida espiritual. Fala para Deus, eu vou me comprometer, Senhor. Eu vou escolher um horário. Eu vou escolher as reuniões, pelo menos Pai, Filho e Espírito Santo. Pelo menos 3 vezes eu vou estar na igreja. No mínimo, Pai, no mínimo. Eu vou me organizar, Senhor, eu vou orar, vou fazer como Daniel, vou fazer ou então como Davi. Eu não vou parar de estar na madrugada. Senhor, pelo menos uma vez a semana eu vou estar na madrugada, pelo menos uma vez. Eu não vou me distanciar da Bíblia, eu não vou me distanciar do Senhor. Eu não vou, Pai, eu não vou parar. É agora que eu vou com mais força, é agora que eu vou crescer mais, é agora que eu vou me envolver mais, porque está provado que uma distração, eu achar que eu posso me colocar, eu posso me envolver, eu posso fazer, eu posso ficar numa coisa e aquilo não é para mim. Eu não vou deixar isso acontecer. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, que o temor de Deus tome você e que você possa levar outras pessoas, a tua família, a um nível de temor, a um nível de atenção, e que isso tome você, e que você, em nome de Jesus, por conta dessa decisão, você venha viver resultados gloriosos, poderosos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.